Bom dia, turma. Dando início ao nosso segundo semestre, nós vamos trabalhar nesta aula sobre força resultante. Na próxima aula, como eu falei para vocês lá no Zap, no grupo lá, nós vamos trabalhar diretamente no segundo livro, que o assunto será sobre hidrostática. Tá? Então vamos lá, força resultante, né? Força resultante é trabalhado dentro da dinâmica, que é o princípio aonde nós vamos estudar força. Tá? Nas aulas passadas nós estudamos também sobre a cinemática, né? A cinemática ela vai estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com a causa, o porquê de o corpo entrar em movimento. Já dentro da dinâmica nós estudamos os movimentos, sendo que agora nós vamos nos preocupar com a causa, né? O motivo que vai colocar aquele corpo em movimento. E o que faz com que o corpo entre em movimento nada mais é do que a força. Tá? A força ela é uma grandeza que é aplicada em um corpo e esse corpo vai ser colocado em movimento devido à ação desta força. Então, a definição de força é o agente físico capaz de provocar uma alteração na velocidade de um corpo. Quando ele provoca alteração na velocidade, nós estamos falando de um efeito que é chamado de efeito dinâmico. Ou ainda quando nós deformamos o corpo, isso é chamado de efeito estático. No efeito dinâmico é aquele onde vai haver movimento do corpo. O efeito estático é quando o corpo ele continua em repouso, tá? Mas nós conseguimos deformar esse corpo. Como exemplo, nós temos uma mola. Então, nós temos um exemplo aqui de uma pessoa puxando uma caixa. Então, com esse exemplo aqui, onde eu vou ter uma pessoa puxando uma caixa, né? Essa caixa, para ela se movimentar, ela vai estar sobre a ação da força deste homem. Nós podemos definir também que a força ela só pode ocorrer quando eu tenho dois ou mais corpos envolvidos nesse tipo de movimento. Se eu tiver apenas um corpo, não existe a ação da força. Para a força existir, eu tenho que ter dois corpos ou mais corpos envolvidos neste mesmo fenômeno. Se eu tiver apenas um corpo, não existe a ação da força, ela não atua. Para ela atuar, eu preciso de dois corpos ou mais corpos envolvidos aqui neste fenômeno do movimento sob a ação de uma força. Então vejam só, no efeito da deformação de um corpo, nós temos aquilo que é chamado de tração, compressão, flexão e torção. Sendo que para todos esses tipos de ação da força aqui que nós vamos ter, não vai existir um movimento, ele vai continuar no mesmo local onde ele está, que no caso aqui nós temos um pedaço de borracha. Ele vai continuar fixo a, digamos, essa parede aqui, né? Onde eu vou poder movimentá-lo ele, né? Mas sem tirá-lo do lugar. Tá? Então isso aqui é o chamado efeito estático da força. Tá? Eu estou deformando o corpo em vários sentidos, mas ele não está se movendo do lugar. Mas eu estou aplicando uma força sobre este corpo e eu estou deformando esse corpo. Mas ele continua em repouso no mesmo local sem se mover. Tá? Mas existe a ação da força sobre ele. E quais são as características que uma força ela vai representar? Primeiro, que a força é uma grandeza vetorial. Ela é representada por um vetor. Esse vetor nada mais é do que uma seta. Tá? Eu tenho a força, né, que é representada pela letra F, e aqui em cima dessa força eu vou ter uma setinha, tá? Que vai representar o vetor força. Então, esta seta que nós vamos ter aqui em cima da força que vai representada pela letra F, isto aqui é chamado de vetor. Isso aqui está representando uma grandeza vetorial. Então, a força ela é representada por um módulo,
tá? Esse módulo é um valor acompanhado de uma grandeza, tá? Por exemplo, o módulo é um número, tá? E a unidade que vai ser representado, a força, é o Newton. No Sistema Internacional de Unidade, a força é representada pela letra N de Newton. Então, o módulo da força é representado por um número, né, e a sua unidade, que no caso é o Newton. Por exemplo, se a atração que estivesse sendo aplicada aqui fosse uma força de 10 newtons, isso aí estaria representando o módulo da força aplicada sobre este corpo aqui, que seria de 10 newtons. A direção, né, que é representada pela seta, e o sentido, tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, a força é representada pelo Newton. No sistema técnico é o quilograma-força, né, que as iniciais é KGF, e no sistema CGS é o DINA, que é representado pelo dinamômetro, que é uma peça que vai medir nada mais do que a força de um corpo. Então vejam só, a natureza das forças que nós vamos ter aí são apenas duas, que são as forças de contato, né, e as forças de campo. Nas forças de contato, como o próprio nome está dizendo, são aqueles corpos que precisam estar em contato para que haja movimento. Então, para que essa caixa possa se mover, a pessoa tem que aplicar uma força sobre ela para que ela se mova, para que ela possa sair do lugar. Então, aqui nós temos um exemplo de forças de contato, né? Os corpos precisam estar em contato para que o movimento possa ocorrer. No caso das forças de campo, são aquelas forças que vão atuar à distância. Os corpos não são obrigados a entrarem em contato. Então, como exemplo de forças de campo, nós temos a força gravitacional, que é a força com que a Terra vai exercer sobre os corpos que estão sobre ela ou próximos a ela, tá? Como é o exemplo dos satélites, como é o exemplo da Lua, os planetas que giram ao seu redor, tá? Então, isso daí representa a força gravitacional. Até porque massa vai atrair massa. Então, a Terra tem massa e os demais corpos que estão sobre ela têm massa. Então, a tendência da força é sempre puxar ela em direção ao centro da Terra. Nós temos também as chamadas linhas de força, que são representadas pelas cargas elétricas aqui, que nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Eu tenho um corpo que vai representar uma carga positiva e outro que vai apresentar uma carga negativa. Esses corpos vão apresentar linhas de campos que serão atrações devido à força de campo que vai existir entre elas. Tá? E também nós temos o exemplo das forças magnéticas, né? Que é a atração entre ímãs. Então vejam só, nós temos aquilo que é chamado de sistema de forças. Então em um mesmo corpo eu posso ter mais de uma força saindo de um mesmo ponto deste corpo, tá? Então essas forças que são aplicadas em um mesmo corpo são chamados de sistema de forças. Então aqui eu tenho um sistema de força sendo aplicado nesse corpo e aqui eu tenho também um sistema de força sendo aplicada nesse corpo. Só que aqui nesse sistema eu vou chamar ele de sistema concorrente. Por que eu vou chamar ele de sistema concorrente? Porque todas as forças que são aplicadas neste corpo aqui, elas estão saindo de um mesmo ponto. Eles vão ter um mesmo ponto em comum. Então isso aqui é chamado de sistema concorrente. Aqui eu tenho 3 forças também sendo aplicadas neste corpo, só que cada uma vai sair de um ponto diferente. Então, quando isso acontece, eu tenho um sistema de força que é chamado de sistema não concorrente. Cada força vai ter um ponto distinto aí, um ponto diferente. Então, dentro do sistema de força, ele vai ser um conjunto de forças aplicadas em um mesmo corpo, né? Sendo que eu tenho aquele que eu chamo de sistema de força concorrente, onde esse sistema vai ter apenas um ponto em comum e as forças vão sair
do mesmo ponto, tá? O mesmo ponto de encontro. E um sistema de forças não concorrente vai ser aquele onde cada força terá um ponto em distinto. Cada um vai ter seu ponto aqui distinto para aplicar sobre este corpo. Cada força vai ter seu ponto distinto no sistema não concorrente. E no sistema concorrente, as forças vão sair de um mesmo ponto em comum. E nós temos também a chamada força resultante. Tá? A força resultante nada mais é do que uma força fictícia que vai substituir as demais forças que vão existir em um mesmo corpo. Por exemplo, eu tenho esse corpo aqui, que é um sistema de força concorrente. Ele tem um ponto em comum, da onde desse ponto vai sair 3 forças aqui que vão atuar sobre este corpo. Se eu quiser representar a resultante deste corpo aqui, a resultante nada mais é do que a somatória dessas 3 forças aqui que eu tenho, que estão agindo sobre este corpo. Tá? Então, a minha força resultante será esta aqui, representada apenas por uma reta. Então, esta força resultante está representando essas 3 aqui, sendo que eu tenho a somatória dessas forças. Então, a minha força resultante aqui é a força F1 mais a força F2 mais a força F3. Tá? Então, essa aqui é uma força fictícia que está representando essas 3 forças aqui que estão sendo aplicadas sobre esse corpo. Então, a força resultante nada mais é do que a somatória das demais forças que estão atuando sobre o corpo, que é este aqui. Tá? Então, força resultante é uma força fictícia que irá representar todas as outras forças que estejam sendo aplicadas sobre o mesmo corpo. Nós temos agora o que é chamado de determinação geométrica da resultante. Dentro da determinação geométrica da força resultante, nós temos 2 métodos aí para representar essa força resultante. Onde o primeiro eu chamo de método do paralelogramo e o outro que é chamado de processo do polígono ou método do polígono. Dentro do processo do paralelogramo, eu vou ter uma força F1, eu vou ter uma força F2. Essas 2 forças têm um ponto em comum aqui de ligação, tá? Então eu tenho um sistema de força aqui, já que todas as 2 saem de um mesmo ponto, tá? Para eu determinar a minha resultante aqui, eu vou tracejar uma linha poligonal ao lado da minha força F1, tá? Eu tracejo aqui uma linha poligonal e eu tracejo outra linha poligonal ao longo da força F2. Quando eu faço isso, eu faço esse tracejado ao longo da força F1 e ao longo da força F2, eu estou representando agora uma figura geométrica que é chamada de polígono. Tá? Então, eu tenho um polígono sendo representado aqui. Então, a minha força resultante ela vai sair daqui do centro, que está em vermelho, até o final do meu polígono. Tá? Então, isso aqui estará representando a minha força resultante. Então, nesse processo do paralelogramo ou método do paralelogramo, a figura que foi formada aqui é um triângulo retângulo, se eu for fazer a separação aqui. Então, para eu calcular essa força resultante aqui que foi gerada, eu vou sair pelo teorema de Pitágoras, onde eu vou ter a minha força resultante elevada ao quadrado, mais a minha força F1 ao quadrado e mais a minha força F2 ao quadrado. Então, isso aqui é chamado de método ou processo do paralelogramo. No processo do polígono, eu vou ter um sistema de forças aqui, onde eu vou ter várias forças que vão estar saindo de um mesmo ponto. Se eu quiser saber a minha resultante desse sistema de forças aqui, eu vou fazer a construção de um polígono. Tá? Eu vou pegar a minha força F1, eu vou ligar a minha força F2, que eu vou ligar a minha força F3,
e eu ligarei até a minha força F4. O que sobrar aqui, eu vou tracejar a minha força resultante para fechar o meu polígono, tá? Então, esse meu traçado aqui, ele vai ser a minha força resultante que vai ser gerada das demais forças aqui colocadas uma ligada à outra. Então, a minha resultante é esta. Então, no processo do polígono, basta eu ligar cada força em atrás da outra, tá? Então, eu vou representar o meu polígono traçando, fechando totalmente aqui ele para eu ter a minha força resultante, tá? Então, é desta forma que nós criamos o nosso polígono, tá? Aqui eu tenho um polígono aberto. Quando eu faço o meu tracejado da força resultante, eu tenho um polígono fechado, polígono aberto e o meu polígono fechado. Nós vamos ter 4 casos particulares aí para determinarmos a nossa força resultante. Então vejam só, no primeiro caso, esse primeiro caso vai ser quando nós tivermos forças de mesma direção e de mesmo sentido. Então vejam só, se a força F1 tiver a mesma direção e sentido da força F2, a minha força resultante vai ser a somatória da força F1 mais a força F2. Então, no primeiro caso, quando eu tenho forças de mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar a minha força F1 mais a força F2. No segundo caso, quando eu tenho forças na mesma direção e sentidos contrários, a minha resultante será a subtração da força F1 menos a força F2. Então, no segundo caso, forças na mesma direção e em sentidos contrários, a minha força resultante será a subtração da força F1 menos a força F2. No terceiro caso, nós vamos ter as chamadas forças em direções perpendiculares. Uma força em direção perpendicular, no caso aqui, é um sistema de forças onde elas vão sair do mesmo ponto em comum. Então, quando elas saem do mesmo ponto em comum, elas formam um ângulo de 90 graus uma com a outra, né? A força F1 com a força F2, nesse ponto em comum, formam um ângulo de 90 graus. Então, nós dizemos que são forças perpendiculares. Quando elas formam um ângulo de 90 graus aqui, a nossa força resultante vai partir daqui deste ponto, tá? Então, a nossa força resultante será esse ponto aqui, aonde isto aqui vai formar um triângulo retângulo, tá? Formou um triângulo retângulo. Então, para eu calcular minha força resultante, eu vou sair pelo teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, isso aqui vai representar o meu terceiro caso, forças em direções perpendiculares. O quarto caso será fórmula para qualquer tipo de ângulo, tá? Então, esse aqui é o chamado método do paralelogramo, tá? Então, eu faço um tracejado ao longo da minha força F1 e um tracejado ao longo da minha força F2. A minha força resultante vai partir daqui do centro, formando um ângulo qualquer. Então, para eu calcular a minha resultante aqui, será força resultante ao quadrado igual a força resultante ao quadrado, a F1, mais a F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. Então, esta aqui será a fórmula para eu calcular aqui o quarto caso para um ângulo qualquer, tá? Eu vou ter um paralelogramo formado e a fórmula para eu calcular a minha resultante será esta aqui, tá? E nós vamos ter aqui a chamada decomposição ortogonal de forças, né? Que será o caso para quando eu tiver um plano cartesiano, onde eu terei uma força partindo aqui do centro, tá? Para eu achar a minha força resultante, né? No caso aqui, eu decomponho essas forças. Então, essa força F aqui, eu decomponho ela no eixo FY e no eixo FX,
tá? Que será a minha força que vai ser decomposta. Então, eu decomponho ela no eixo Fy e decomponho ela no eixo Fx. Nisso, eu terei um ângulo sendo formado aqui, tá? Então, a fórmula para nós calcularmos, quando eu decomponho essas forças ortogonais, vai ser Fy igual a F vezes o seno de θ. E Fx igual a F vezes o cosseno de θ. Então, são essas duas fórmulas aqui que eu vou usar para calcular a decomposição ortogonal das forças. Fy é igual a força vezes o seno de alfa, e Fx será força vezes o cosseno de alfa.